O mundo assistiu enquanto os céus sobre o Irã se tornaram o campo de provas definitivo para a aeronave mais controversa da história militar americana, o Lockheed Martin F-30 e 5 Lightning Seconds. Por décadas, críticos chamaram esse avião de fracasso de $1 trilhão. Eles diziam que era pesado demais, lento demais, caro demais e complicado demais. Os inimigos dos Estados Unidos construíram redes inteiras de defesa partindo do pressuposto de que o F-35 nunca corresponderia ao seu próprio hype. Então a guerra no Irã começou e o F-35 ganhou os céus. Em apenas um mês, o Lightning Seconds reescreveu completamente as regras do combate aéreo. Ele realizou abates aéreos silenciosos, interceptou um drone no oceano e sobreviveu a um impacto direto de míssil superfície-ar que teria derrubado outros caças. Isso deveria ter calado seus críticos de vez. Mas o programa do F-35 foi marcado por controvérsias desde o primeiro dia. Bem antes dessas aeronaves entrarem em combate, especialistas militares já afirmavam que esse caça de quinta geração era um grande desperdício de dinheiro. Eles diziam que os recursos furtivos eram só marketing e que as especificações técnicas não tinham fundamento. Eles disseram que o Pentágono gastou $1 trilhão em um jato caro que não venceria nenhum combate aéreo aproximado contra aviões mais antigos e baratos. O Irã se preparou para outro tipo de guerra aérea, investindo em radares anti-furtividade e caças leves e ágeis. Eles achavam que forçar os pilotos americanos ao alcance visual tornaria fácil abater um F-35, mas toda essa premissa foi construída sobre uma base completamente errada. Os críticos do F-35 não entenderam o propósito desse caça, porque o F-35 não é um caça convencional. É um supercomputador voador, aeronave de outro nível capaz de ver e ouvir o inimigo antes que ele perceba sua presença. É como uma esponja voadora de informações, coletando dados de inteligência. Ela compartilha instantaneamente com outras aeronaves, fornecendo dados como telemetria de alvo para manter as unidades aliadas à frente das ameaças. O Irã se preparou para um combate aéreo de curta distância, mas os Estados Unidos criaram uma máquina de matar de nova geração para impedir que esse combate sequer aconteça. E as primeiras semanas da guerra com o Irã provaram exatamente o quão letal essa máquina realmente é. 4 de março de 2026, o dia em que tudo o que o Irã achava que sabia sobre o F-35 desmoronou. Nas primeiras horas da manhã, um piloto iraniano voa em sua rota padrão de patrulha em um Yakovlev Yak-130. Ele observa o céu sobre Teherã, atento a qualquer sinal de forças israelenses ou americanas no horizonte. Os sensores do Yak-130 estão silenciosos. Ele não detecta nada, mas o piloto está pronto para enfrentar qualquer aeronave inimiga que surgir. Criado na Rússia, o Yak-130 é um caça subsônico de 2 lugares. Voou pela primeira vez em 1996 e serve como avião de treinamento e combate leve. Ele não foi feito para competir com caças furtivos de quinta geração, mas mesmo um jato antigo sobre Teherã pode ser perigoso em uma missão de ataque. Ele transporta cerca de 3.000 quilos de carga de combate, incluindo bombas guiadas, foguetes e mísseis ar-ar. Destaca-se pela manobrabilidade e alta relação empuxo-peso. Em um combate aéreo 1 contra 1, onde ambos os aviões se veem, a agilidade do Yak-130 lhe dá vantagem, até sobre alguns modelos mais modernos e caros. Mesmo sem vencer em combate direto, o Yak-130 poderia alertar baterias de mísseis superfície-ar e equipes em solo para cercar o invasor. É nisso que o Irã acredita, mas essa convicção será testada como nunca. A várias dezenas de milhas dali, um esquadrão da Força Aérea de Israel segue para Teherã. A missão deles é penetrar profundamente no coração do território inimigo e atacar centros de comando cruciais da Guarda Revolucionária Islâmica na capital. Liderando o ataque estão os F-35 e Adirs israelenses, também conhecidos como Poderosos, construídos com base no F-35 padrão, mas com algumas modificações para diferenciá-lo dos demais. Esse modelo inclui os sistemas de guerra eletrônica de Israel integrados à aviônica, oferecendo mais funcionalidades. O piloto utiliza um capacete que rastreia os movimentos da cabeça e projeta um mapa digital de 360 graus do campo de batalha em tempo real. Confiando na furtividade avançada de seus caças, pilotos israelenses se aproximam dos alvos. Tudo isso sem o piloto do Yak-130 perceber. O abismo tecnológico entre os dois caças era enorme.
O Yak-130 depende de radar ativo. Ligá-lo é o equivalente a apontar um holofote para o inimigo. O segundo piloto iraniano ativou seu radar e lançou as ondas de rádio no céu. Ele enviou sua localização para todos que assistiam. Os Adirs não usaram radar ativo para localizar o Yak-130. Seus revestimentos anti-radar e compartimentos internos de armas os tornavam invisíveis aos radares iranianos. Sua principal arma era a detecção passiva, permitindo rastrear radares inimigos sem emitir sinais próprios. O F-35 estava ouvindo silenciosamente enquanto o Yak-130 gritava sua localização no vazio. Voando furtivamente até Teherã, caças israelenses avistam o Yak-130 iraniano e o colocam na mira. Um dos pilotos do Adir lança um míssil de alcance além do visual, que cai do compartimento interno e rasga o céu, a Mach 4. Os sensores do Yak-130 ficam inativos até os segundos finais, quando a cabeça de busca ativa do míssil entra em ação. A essa altura, já é tarde demais. Impacto, explosão, destruição. O avião de fabricação russa evapora em uma bola de fogo. O Yak-130 não existe mais. É a primeira vez em 40 anos que Israel abate uma aeronave inimiga, e o primeiro abate Arar do programa F-35 contra uma aeronave tripulada. Não foi um combate aéreo tradicional, pois não envolveu manobras no ar ou o tempo de reação do piloto. Foi uma batalha entre tecnologia furtiva e equipamentos antigos, o futuro contra o passado, e o resultado foi uma execução invisível. A partir deste momento, o F-35 teria que ser levado muito mais a sério. Mas não importa o quão grande seja sua vantagem no campo tecnológico, a guerra nunca é um jogo perfeito. O F-35 mostrou que os céticos estavam errados. Parecia que o F-35 dominaria os céus durante todo o conflito, sendo o rei absoluto do espaço aéreo iraniano. Então chegou o dia em que tudo mudou. Primeiro, este é nosso novo canal, onde analisamos diversos confrontos militares. Inscreva-se para não perder as próximas análises. Agora, voltamos ao campo de batalha. Em 19 de março, um F-35A da Força Aérea dos Estados Unidos realiza missão de combate no centro do Iraque. Como os Adirs, ele utiliza aviônica avançada e tecnologias furtivas para evitar ser detectado. O Irã estava desesperado, já tinha visto e sentido o poder do F-35 e sabia que precisaria usar todos os recursos disponíveis. Para evitar a aniquilação aérea, eles instalam uma bateria de defesa aérea avançada para localizar e rastrear o F-35A. É provável que o Irã tenha usado sistemas de defesa aérea capazes de recorrer ao sensoriamento infravermelho passivo em vez de radar. Quando finalmente avistaram o F-35A, as defesas aéreas terrestres lançaram mísseis ao ar, torcendo para que algum tivesse sorte suficiente de encontrar seu alvo. Um clarão de energia cinética rasgou o céu noturno e um míssil atingiu a traseira da aeronave. Quando a maioria das aeronaves é atingida por mísseis, elas têm um destino certo. O manche deixa de responder e os motores falham. O piloto é forçado a se ejetar e assistir enquanto seu avião cai em chamas. Isso não ocorreu aqui. É nesse ponto que o F-35 projeto trilionário demonstra seu valor. Esse jato é diferente dos demais. A estrutura da aeronave é um esqueleto complexo de carbono, compósitos de fibra de carbono e titânio, feito para absorver choques cinéticos que destruiriam aviões menos avançados. Quando o F-35 foi atingido por estilhaços, os computadores de controle de voo foram ativados. Eles compensam instantaneamente danos físicos, contornam componentes danificados e fazem microajustes digitais para manter uma aeronave fisicamente danificada no ar. Sirenas de alerta soam na cabine enquanto o jato perde combustível. Sua vantagem de furtividade se foi. O piloto fica no assento e guia o jato danificado de volta à base para um pouso de emergência. O Irã imediatamente afirmou que havia abatido um caça furtivo americano, mas esse não foi um caso de um caça pegando fogo ou sendo explodido no ar. O F-35 foi danificado, mas não destruído. Permaneceu intacto e controlável e realizou um pouso seguro. Assim, poderia ser reparado, reabastecido e usado em ataques futuros. Enquanto o Irã celebrava uma vitória de propaganda, as Forças Armadas dos Estados Unidos mostraram que o F-35 podia sobreviver às piores ameaças de Teherã e voltar à base. Mesmo assim, após o incidente de 19 de março, era hora dos Estados Unidos recuarem e considerarem o quadro geral.
Seus comandantes testemunharam a eficácia desses caças durante o conflito, mas agora enfrentavam a realidade de que o Irã conseguia, ao menos, atingir e danificar caças F-35, com cada um valendo mais de 80 milhões de dólares à Força Aérea dos Estados Unidos, não queria ver esses ativos danificados ou destruídos desnecessariamente. O Irã havia mudado as regras do jogo, e agora era hora dos Estados Unidos contra-atacarem. No início de abril, o F-35 atingiu sua forma mais letal. O F-35 não foi criado só para combates aéreos, lançar mísseis ou soltar bombas. Ele é uma plataforma avançada de sensores, com a capacidade de obter quantidades extraordinárias de dados, muito além das capacidades das aeronaves convencionais ou de gerações anteriores. Os comandantes dos Estados Unidos sabiam que, mesmo sem causar dano direto, o F-35 pode ser a chave para os próximos passos americanos. A estação de informações transmitia discretamente dados em tempo real às unidades aliadas atrás das linhas inimigas. O F-35 se tornaria elo crítico na cadeia de ataque, fornecendo informações para que outras aeronaves e equipes de lançamento de mísseis eliminem seus alvos, um a um com eficiência implacável. Durante a guerra com o Irã, havia muitos alvos a eliminar. O regime do país se preparava para esse conflito há décadas. Ele investiu pesado em defesa aérea, instalando baterias de mísseis superficiar fixas e móveis por todo o território, com radares funcionando 24 horas, sempre monitorando terra e céu por quilômetros, prontos para agir ao menor sinal de perigo. Então surge o Lightning II. Viajando a uma velocidade máxima de Mach 1,6 ou aproximadamente 1.200 milhas por hora, ele voa profundamente no espaço aéreo inimigo, localizando e identificando exatamente as posições dos sistemas de defesa aérea do inimigo e repassando esses dados para o restante da força. Ele não está lá para destruir os lançadores sozinho. Ao abrir os compartimentos para lançar bombas, o piloto compromete o perfil furtivo da aeronave, permitindo que os radares iranianos detectem a anomalia e acionem o lançamento de mísseis. Um caçador inteligente evita se expor e faz outro puxar o gatilho. O F-35 não precisa permanecer na área por muito tempo. Seus radares e aviônicos avançados permitem mapear claramente o envelope de defesa aérea iraniano. Após mapear emissores e localizar lançadores, o F-35 teria praticamente concluído sua missão. Ele pode recuar para uma distância segura enquanto os meios de ataque fora da zona de perigo assumem o controle. Isso pode envolver lançadores de mísseis Tomahawk, armas lançadas do ar à distância segura, guerra eletrônica, iscas ou uma combinação desses elementos. O F-35 forneceu os dados, e o restante da força deve agir com essas informações para eliminar a ameaça. É assim que se quebra redes complexas de mísseis superficiar que países como o Irã levaram gerações para montar. Não é com ataque frontal ou sobrecarregando a oposição e aceitando perdas, mas sim com dados e designando como alvo aquelas posições de mísseis superficiar. Suas tecnologias furtivas permitem que ele se aproxime mais que qualquer outra aeronave, sem ser detectado ou abatido rapidamente. Seus sensores mapeiam a paisagem com precisão incomparável. O sistema de comunicação permite compartilhar tudo com aeronaves, tanques, navios e outras unidades. Seu design inteligente e inovador garante que o piloto receba apenas as informações e assistência necessárias para entrar e sair com segurança e rapidez, sem sobrecarga de dados. Esse foi um dos maiores equívocos cometidos pelos críticos do F-35 quando tentaram analisar esse programa. Eles achavam que o F-35 precisava ser um caça de combate aéreo de ponta para justificar seu preço elevado. Os campos de batalha mudaram. Agora, os céus não pertencem mais à aeronave com as curvas mais fechadas ou as manobras aéreas evasivas mais rápidas. Eles recompensam quem obtém e usa dados certos no momento certo para ganhar vantagem sobre o adversário. O F-35 foi criado para isso, e a guerra no Irã mostrou como ele foi ideal para essa função. O mundo não precisou esperar até o final de março para ver a flexibilidade do F-35 em ação. Já havia evidências de que esse caça era muito mais do que um simples caça de combate aproximado antes mesmo da guerra começar. 3 de fevereiro, um porta-aviões da classe Nimitz, o USS Abraham Lincoln, desliza pelas águas do Mar da Arábia. Águas calmas cercam o porta-aviões, que está cheio de atividade. O radar do Abraham Lincoln detectou um drone iraniano Shahed 139 vindo direto ao grupo de ataque do porta-aviões. Parecido com o MQ-1 Predator dos Estados Unidos, este não é um simples drone kamikaze descartável.
É uma plataforma de reconhecimento e ataque de longo alcance e média altitude, projetada para patrulhar, lançar munições guiadas como a Sadid 345 ou as bombas planadoras Caim contra alvos de alto valor e retornar à base. Com um alcance relatado de mais de 1.200 milhas e uma autonomia de voo de até 24 horas, o Shahed 139 é uma ameaça séria. Está indo direto para um porta-aviões americano com milhares de militares e bilhões em ativos militares a bordo. Antes, a Marinha dependia do sistema de combate Aegis de um destroyer para identificar a ameaça. Rezavam para eliminá-la nos segundos finais antes do impacto, ou acionar um FA-18 Hornet mais antigo para uma interceptação tensa a curta distância. Mas agora há outra opção. O USS Abraham Lincoln lança um F-35C do Corpo de Fuzileiros Navais no ar. Esta é a versão embarcada do F-35 com asas maiores e trem de pouso mais robusto. Com seu próprio sistema de abertura distribuída, DAS, e radares avançados, o F-35 dispensa o porta-aviões para obter dados de rastreamento. Ele detecta, rastreia e engaja ameaças aéreas com consciência situacional superior às aeronaves embarcadas antigas. O Shahed 139 tem uma velocidade máxima de aproximadamente 220 km por hora, o que significa que ele poderia alcançar o porta-aviões em questão de minutos. Não há tempo a perder a cada segundo que o drone permanece no ar. Está mais perto do grupo de ataque, de se tornar uma ameaça operacional real e de provocar uma resposta muito mais perigosa. Ele nunca tem chance. O F-35 chega à posição de disparo. O piloto parte para o ataque e, num instante, a interceptação acaba. O ponto no radar some, a ameaça desaparece antes que o drone veja o rastro do super porta-aviões. Esse é o poder do F-35, e é exatamente por isso que as críticas de uma década atrás ao F-35 não fazem sentido algum. Os críticos julgaram a aeronave por padrões ultrapassados. Eles usaram regras de combate aéreo aproximado que já não valem mais para formar suas opiniões. Em terra, ele pode penetrar no espaço aéreo inimigo e desmontar as redes de defesa aérea, uma a uma. No ar, ele já fez história ao derrubar uma aeronave tripulada, e certamente outras virão. E faz tudo isso, permanecendo não apenas como uma das aeronaves mais avançadas que existem hoje, mas também como uma das com maior capacidade de sobrevivência. Mesmo após ser atingido por um míssil de sistema terrestre, ele mostrou ser capaz de resistir. Para voltar à base e fazer um pouso de emergência com segurança, o F-35 não foi criado apenas como um caça manobrável, mas para integrar todo o espaço de batalha. Ele vê além da névoa da guerra, sendo o olho furtivo e onisciente da formação de ataque americana. O Irã passou anos se preparando para ameaças. Achava que entendia, mas agora é sobre quem vê primeiro, quem entende primeiro, quem reage primeiro e quem mata primeiro. Esse é o mundo para o qual o F-35 foi feito, e os resultados são claros. Outro exemplo de como a supremacia aérea dos Estados Unidos e Israel abriu caminho para o momento mais crítico do conflito. Assista ao próximo vídeo sobre como as forças aliadas eliminaram o Ayatollah e decapitaram o regime iraniano em um único e devastador ataque. Obrigado por assistir. Até o próximo campo de batalha.